A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. A fé requer ação. Hebreus 4:2 fala para você misturar a sua fé na palavra. Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, existe uma diferença entre crer e fé. Aparentemente é a mesma coisa, mas não são. Vamos supor que entre nós apareça uma pessoa no estado de inanição e cai na nossa reunião. Felizmente temos médicos entre nós. Ele faz um rápido diagnóstico e descobre que se essa pessoa não comer dentro de 30 minutos, ela morrerá. Os servos saem correndo e trazem toda sorte de comida que encontram na cantina. As irmãs oferecem os lanches dos seus filhos, coloca tudo na frente da pessoa. O médico lhe diz: você precisa comer para sobreviver. Você crê que se você comer essa comida, você ficará bem? A pessoa quase sem respiração diz: claro que eu creio. Eu creio que se comer eu ficarei bem. Nisto já se passaram 29 minutos. A pessoa está diante da comida, mas ainda não comeu. O médico mais uma vez diz: você não crê que se comer viverá? A pessoa mais fraca ainda responde: mas é claro que eu creio que se eu comer eu sobreviverei. Então o relógio cruza os 30 minutos e a pessoa morre bem na frente da comida. Eu pergunto: essa pessoa realmente cria que se comesse sobreviveria? Ou o que você acha? Talvez você diga: ela não cria porque não comeu. Ou crê. O exemplo é para demonstrar que existe uma diferença espiritual entre crer e ter. Crer é a convicção interior da pessoa. É ter fé, seria o ato dela comer a comida. Assim, a fé requer uma ação. Fé e crer são dois lados da mesma moeda. Se eu pegar uma moeda de R$1, um dos lados tem a esfinge que simboliza a república, do outro lado, R$1 indicando o valor da moeda. Se eu limar o número ao ponto de apagá-lo completamente, essa moeda perderá o valor. Para que a moeda tenha valor, nós precisamos dos dois lados. Assim é crer e ter fé. Precisamos dos dois operando juntamente. Talvez você diga que um milagre, você creia no seu milagre, mas você não está comendo. Conforme o homem em nosso exemplo, é por isso que o milagre não acontece. A fé age de acordo com o que você crê. Ter fé é agir conforme você crê. A ação de fé é falar. Em Marcos capítulo 11, verso 23 e 24, preste bastante atenção no texto. Jesus ensina que a fé do tipo de Deus, crê no coração e fala com a boca. Falar é uma ação. Quando você crê, você deve falar. O verso 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebeste, assim será convosco. O que você precisa fazer para remover a montanha, o que impede avançar? Qual é a ação? Qual é a obra? Você tem que orar bastante? Você tem que ser mais santo? O que Jesus ensinou? Ele ensinou que você tem que falar conforme crê. Se você não falar, nada acontecerá. Se você for dormir pensando na sua crença, nada acontecerá. Você tem que falar de acordo com o que o coração crê. Você recebe uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3 diz que porque pela graça me foi dada,
Digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Todos os filhos receberam fé. Foi esta fé que salvou você. Por falar nisso, como alguém é salvo? É salvo quando confessa com a boca e crê no coração. Isso é a fé. Não basta crer. Você precisa confessar. Se alguém apenas crê em Jesus e não confessar, não será salvo, por mais que creia. Falar é uma ação para a fé. Sua fé não irá além da sua confissão. Suas palavras são sementes. Sua boca pode semear vida ou morte. Provérbios 18, 21. O milagre sempre inicia na sua boca. Em Mateus 9, 21, diga consigo mesmo. No seu íntimo, reage de acordo com as suas palavras. Se você falar palavras de fé, você o afasta. Mas se você falar como vítima, ele será encorajador e te atacará. Animais selvagens atacam com quem se comporta como vítima. Se um dia você, fazendo um safari, você se deparar com um leão cara a cara, não vire as costas, não saia correndo, porque este é o comportamento da vítima. Ele vai destruir você. Em vez disso, você deve encará-lo nos olhos, levantar os braços, bater palmas e fazer sons. Você tem que parecer maior do que é. Isso poupará a sua vida. O leão pensará, isso não parece ser uma vítima. O diabo se comporta como um leão, andando ao seu redor. Se você falar como vítima, ele te ataca. Se você falar com ousadia, ele foge. Suas palavras desenham o mundo no qual você vive. Se não estiver satisfeito com ele, comece pelas suas palavras. Sua língua direciona a sua vida. Tiago capítulo 3, do verso 3 ao 5. Você traça o caminho da sua existência pelo que você diz. É fácil perceber onde você vai dar. Observe o que você está dizendo. Faça com que sua boca coopere com o seu destino. Suas palavras controlam você. Não dê ouvido às vozes de incredulidade. O que você ouve constantemente acabará aceitando. Deixe que seus ouvidos ouçam seus lábios pronunciar as palavras de fé. Deus te deu a boca para preencher o seu coração. Há uma conexão direta entre a boca e o seu coração. A exemplo de um acelerador do carro. Você pisa e aumenta, a velocidade aumenta. Assim, o que você diz enche o seu coração e o que sairá da sua boca. Você pode alterar o conteúdo do seu coração pelo que diz. Aumente a sua fé. Lá em Lucas 17, 5 diz: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eles não pediram para obter fé, mas para que o Senhor aumentar a fé, porque todos os filhos de Deus têm uma medida de fé. Sua fé cresce como? Se você tiveres fé, direis, porque Jesus compara a fé a um grão de mostarda. A resposta está em Marcos, capítulo 4, verso 30. Disse mais: Ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com a parábola, o que apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de que as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Você acha que a sua fé é a menor? Ela foi semeada pelas suas palavras, ela aumentará. Diga comigo: a minha fé é suficiente para o meu milagre. Veja alguns exemplos. Em Mateus 17, 15, Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático, ele sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora, o menino ficou curado.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que o motivo não podemos expulsá-lo nós? Ele respondeu: por causa da vossa pequenez da fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. É força que tem fé. Veja, a pergunta dos discípulos: por que não podemos expulsá-lo? Essa é a pergunta que mostra que eles sabiam que tinham autoridade para expulsar, mas algo aconteceu. Mesmo tendo crença, eles não consumaram a fé. Falando, eles criam, mas não foram até o fim falando. Em Mateus 8, 23 ao 26, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Se apenas crer, fizesse a tempestade ir embora, então era tudo o que deveriam fazer. Mas o que Jesus fez? Ele repreendeu o vento e o mar. Jesus falou. Jesus não se levantou e observou a tempestade. Ele fez algo, ele falou. Não basta crer. Você ativa a fé quando você fala. Você tem que falar. Sua fé sempre será pequena em silêncio. Por que razão os discípulos não ficaram mudos diante da tempestade? Devido ao medo. O medo silencia a fé. O medo emudece. Essa passagem em Marcos revela-nos que a timidez impediu a expressão da fé. Em Marcos capítulo 4, verso 40, então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? O que é ter fé? É falar sobre o que você crê. Em Lucas, o Senhor disse, Lucas 8, 25, então lhes disse: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Ela está dentro de você. A fé é liberada ao falar. Você pode questionar: mas se eu falar e nada acontecer? Já que nada acontece mesmo, que tal experimentar falar? Os 10 leprosos creram na palavra e agiram sobre ela. Lá em Lucas 17, 12, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritando, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrar ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ide, mostra-nos a ação sobre a palavra da fé. A fé age sobre o que você crê. Os leprosos sabiam que somente deveriam se apresentar ao sacerdote quando estavam curados da lepra. A lepra é uma enfermidade horrível que fere a pele. Os membros do corpo são desfeitos, além de serem totalmente banidos da sociedade. Quando você crê, você age de acordo. Veja o que Tiago diz, Tiago 2,19. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Creres que ficar perto, o homem sensato, diz que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Quando ofereceu sobre o altar o seu próprio Isaque, precisamos ir além de crer. Precisamos agir sobre o crer. Isso é falar, é praticar a palavra. Se você crê, age de acordo com a sua crença. O que nós podemos concluir, pastor? Fale de acordo com a sua crença. Quando você fala, você libera a fé. Pai, eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo. Que essa palavra chegue ao seu coração. Que eles possam falar, que eles possam experimentar de bondade, de misericórdia. Que eles possam experimentar cura. Que eles possam experimentar portas abertas sobre a sua vida. Eu oro abençoando cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam que a fé
requer ação. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar a palavra. Com a sua oferta, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor. Levamos pessoas também a receber cestas básicas, porque através da sua oferta, nós pregamos a palavra. Que Deus fale ao seu coração e multiplique muito mais as bênçãos sobre a sua vida. Amém, amém e amém.